engenheiro José Anúncio tenha a bondade, então, aqui da intervenção. Obrigado, Pedro. Um abraço, pai. Um abraço, pai. Não sei se... Até fiquei envergonhado. Mas não, eu sei que não fica. Mas fico muito orgulhoso de participar neste painel com tão ilustres convidados como o professor Avilés e como o professor Zé Maria, que eu não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, mas que seguramente quando for a Valência com os colegas de Espanha teremos o prazer de estar juntos. Gostava de começar por agradecer o convite do Congresso Associado de Rega e Drenagem e a oportunidade que me dão para fazer esta apresentação da estratégia, do nosso contributo para uma estratégia nacional de regadio a longo prazo, sem deixar de dar os parabéns pelo sucesso da organização, ainda para mais realizada nos tempos tão difíceis que estamos a passar e esperemos que passem rápido. Mas vou passar já à apresentação. Portanto, a apresentação que vamos fazer é sobre o contributo que temos para uma estratégia para o regadio nacional. A ideia é ser uma estratégia a longo prazo, tanto porque sentimos um pouco que nós, os investimentos que fazemos no regadio são um bocadinho avulsos. Mas antes disso, gostaria se calhar de dizer mais palavras de quem é a FENARREG, em que eu estou aqui a representação. A FENARREG foi criada em 2005, representa 96% do regadio organizado em Portugal e defendemos também todas as questões relacionadas com o regadio nacional, a nível nacional e a nível internacional. Deste plano estratégico, o nosso contributo vai no sentido de termos objetivos a longo prazo. O objetivo do estudo é para 2050 e com um plano de investimento para até 2027. Vou deixar ver se eu me lembro como é que isto se passa, se é no rato. Francisco, como é que eu passo o slide? Já passou? Pronto, não estava a passar. Pronto. E porque é que temos de falar de competitividade não podemos falar de competitividade sem falar do regadio? Porque, basicamente, no regadio multiplicamos por 6 a produção de 1 hectare normal de agrícola, portanto, vale por 6, e porque, além disso, o regadio é o motor da inovação e da nova agricultura. Portanto, não podemos falar em agricultura sem falar em regadio. E já está. Quanto à importância, podemos ver aqui. Aqui temos a ver nos últimos 20 anos o crescimento das importações agroalimentares e o crescimento das exportações. Portanto, apesar de continuar a haver um déficit na balança comercial, como aparece aqui, tem havido um crescimento enorme destas duas linhas. E são ainda mais impressionantes se compararmos cá em baixo com o PIB e reparar que, durante a crise económica, que apesar de ter havido alguma estagnação, quer ao nível das importações, houve um decréscimo. As exportações do setor agroalimentar continuaram sempre a crescer. Portanto, e isto é muito importante, e se vimos a crise económica, não está aqui ainda aos números de crise pandémica, mas infelizmente vamos verificar a mesma situação. Vamos verificar que as exportações agroalimentares continuarão a subir e haverá novo decréscimo das importações agroalimentares, seguramente e infelizmente, agora perante esta crise pandémica. E a ideia é chegarmos, já estamos apesar deste déficit de balança comercial, no entanto, nós atingimos já um aprovisionamento da balança agroalimentar de 80%, aqui já estamos a comparar as exportações e as importações. É carregando. No entanto, temos uma preocupação grande, tal como o professor José Maria falou também em Espanha, o mesmo está a acontecer em Portugal. Apesar de tudo, e apesar de vermos aquele crescimento do aumento das exportações do setor agrícola, verificamos aqui que o número das explorações agrícolas caiu 60% nos últimos 20 anos
e que a área equipada para o regadio, apesar de todo o investimento ter sido realizado, também caiu 30%. Obviamente que isto tem uma explicação, que serão as áreas de minifúndio, principalmente, portanto, estamos a falar em Portugal, mais na zona do litoral e do norte do país, de explorações que são abandonadas porque não terem viabilidade, como foi explicado no painel anterior, na apresentação anterior, portanto, e não vou entrar em mais detalhes. No entanto, o regadio, apesar de ser só 5% do território nacional, é, no entanto, 15% da superfície agrícola útil. Portanto, valores também muito semelhantes ao que aconteceu em Espanha. O professor José Maria acabou de dizer que em Espanha será 22%, portanto, nós estaremos nos 15%, portanto, são muito parecidas na situação de Portugal e de Espanha. E porquê regar? Eu antes não apresentava este slide, mas agora vejo-me obrigado a apresentar o slide, porque descobri no outro dia também que as pessoas acham que isto do regadio é um luxo. Eu diria o que, uma vez, num congresso em Saragoça, o professor Jaime Espinosa, da Universidade Politécnica de Madrid, começou a sua apresentação por dizer: o regadio não é uma bênção, o regadio é uma fatalidade. É porque nós não somos muito abençoados realmente, porque verificamos aqui a precipitação a nível, aqui a azul em Portugal e aqui a cinzento na Alemanha. E verificamos que no período estival na Alemanha é quando chove mais, portanto, no período de desenvolvimento das culturas, e quando chove menos será até fora, mas a chuva é muito regular ao longo do ano todo. E nós cá temos esta fatalidade, nós dos países mediterrâneos, em que chove no inverno quando chove, ou no outono quando chove, e agora no verão é que não chove de certeza nunca. Portanto, temos esta fatalidade de ter que regar, é uma necessidade que temos. E onde é que isto... ando lá para trás. Como é que ando para trás? Portanto, as chuvas, apesar de, como o professor Orlando Ribeiro diz no Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, as chuvas repartem-se de maneira muito desigual durante todo o ano, concentradas seguindo as regiões, no inverno, na primavera ou no outono. Eu acrescentaria aqui quando chove, porque quando temos um clima tão desequilibrado como o nosso, em que felizmente hoje está um lindo dia e está a chover, não podemos esquecer o que se passou destes últimos 5 anos, ou os que têm passado nos últimos 5 anos, e principalmente a desigualdade a nível territorial e a variabilidade que existe neste nosso clima. E isto acaba por fazer-se sentir, como é óbvio, com as políticas e as diretivas europeias. Porque as diretivas europeias são aprovadas tendo em conta as condições muito específicas ou das condições daquelas regiões do centro da Europa, que são os países, como sabemos, que mandam na comunidade, e depois nós, os países mediterrâneos, temos problemas em nos conseguirmos adaptar e cumprir o que é exigido. Mas a pergunta que se põe é: se em Portugal chove o mesmo na Europa Central, porque é que temos falta de água? Portanto, o problema da falta de água é que de 100% das afluências anuais disponíveis em Portugal, nós apenas temos capacidade para armazenar 20%. Portanto, há 80% da água que nós deixamos fugir para o mar. E essa água seria fundamental para desenvolver a agricultura, para fixar populações, para resolver os nossos problemas da balança alimentar, portanto, no fundo, para garantir a sustentabilidade do nosso território. Dou-vos aqui um exemplo da bacia do Sado, que é um caso recente, em que podemos verificar aqui, conseguem ver o rato, em que todos temos na memória as secas do ano 2005, mas reparem, estes últimos anos, esta situação está muito mais grave. Como veem, em 2015 ainda foi um ano que poderia ser sido considerado normal, mas 16, 17, 18, 19 e 20, esperemos que comece agora a chover para ver se esta situação se altera. Principalmente, estamos aqui a falar da bacia do Sado, que será a bacia que terá mais problemas. Evidentemente, no norte de Portugal, a situação não tem esta gravidade nem gravidade, mas não é só no Sado. No Algarve, onde
este congresso deveria estar a ser realizado, também a situação é dramática, também estamos num período de grande seca, mas também no Tejo, no nosso maior rio, teremos esse problema, e houve problemas este verão de falta de água, e no ano passado também, e há 2 anos. E ouvimos agora muito falar de que o problema é os espanhóis, a culpa é dos espanhóis. Isto que tem aqui é uma representação gráfica das nossas bacias, não lhe quero chamar internacionais, são as bacias transnacionais. E estes garrafões estão aqui, o garrafão é o que chove, as afluências nacionais dessas bacias, portanto, estamos só a falar de afluências nacionais, e o fundo do garrafão, a água que o garrafão lá tem dentro, ou a garrafa, consoante a dimensão, porque isto tem a proporção dos tamanhos, demonstram o que nós conseguimos armazenar. Chegamos à conclusão que da bacia nacional, das afluências da bacia nacional do Douro, apenas armazenamos 7%, no Tejo apenas temos capacidade de armazenar 20%, no Guadiana temos capacidade de armazenar 72%, portanto, aqui está a barragem do Alqueva, que tem um peso muito significativo, e no Rio Lima apenas temos capacidade de armazenamento 12%. Portanto, eu acho que não vale a pena estarmos a virar para a Espanha quando nós nem sequer fazemos o nosso trabalho de casa e não temos essa capacidade, o problema resolvido ainda sequer só das afluências nacionais. Quanto às bacias nacionais, ou exclusivamente nacionais, a situação não é muito diferente. Temos no Cávado, só temos capacidade para armazenar 50%, só armazenamos 50% das frequências médias anuais, no Voga 4%, no Mondego 11%, no Sado 30%, no Mira 73%, portanto, que é uma bacia bastante mais pequena, nas Ribeiras do Algarve 50%. Portanto, eu acho é que temos que fazer também o nosso trabalho de casa e, principalmente, investir na capacidade de regularização nestas bacias, nas bacias quando há disponibilidade, e também pensarmos na interligação entre bacias com maiores afluências e outras bacias que têm maiores problemas. E aqui não resisto de falar, de dar um apontamento sobre o perigo do ecologismo radical que hoje em dia existe e que estamos tão familiarizados, em que são contra as barragens, são contra a agricultura de redio, são contra a agricultura eficiente e que querem renaturalizar os nossos rios. Ora bem, nós temos que pensar e pôr as coisas na balança, e o que é que isto põe tudo em causa, porque se diminuirmos a disponibilidade de água, o problema não é só para a rega, é também para a rega e para as populações. A produção também de energia também cairá, a produção agrícola cai, obviamente, o PIB cairá seguramente, o emprego, especialmente nas regiões do interior, e o despovoamento serão uma realidade. Portanto, eu acho é que temos que ter muito cuidado com estes ecologismos radicais que são tão abundantes nos nossos tempos. Por isso, nós resolvemos então fazer o nosso contributo para uma estratégia nacional de pós-regadio assente em 3 grandes objetivos. O objetivo de competitividade, em que pretendemos aumentar a produtividade e a adaptação ao mercado da agricultura. Portanto, queremos que seja melhor remunerado o agricultor. A nível da coesão territorial, ou seja, que haja um maior equilíbrio entre o rendimento das populações rurais e o rendimento das populações urbanas, e a nível da gestão sustentável da água, contribuindo para o aumento da eficiência do uso da água, a utilização de energias alternativas e a utilização de novas tecnologias e o desenvolvimento digital do mundo rural. São estes os grandes objetivos desta nossa Estratégia Nacional para o Regadio. E esses objetivos atingem-se, no nosso entender, assentes em 3 pilares e 7 eixos de desenvolvimento. Esses pilares são, como estão aqui apresentado, a resiliência, a eficiência e a sustentabilidade. Dentro da resiliência,
o aumentar, como já disse, o armazenamento de água e a capacidade de regularização interanual, expandir a área de infraestruturas de rega com um aumento de 50 mil hectares de regadio, ao nível da eficiência, tanto do pilar da eficiência, modernizar as infraestruturas. Recordo que a grande maioria das infraestruturas dos aproveitamentos hidroagrícolas nacionais tem mais de 50 anos, portanto tem que se investir na reabilitação e modernização dessas infraestruturas, das melhores práticas de rega, portanto, com certeza, aumento da eficiência do sistema de rega, apesar do salto que tem sido dado nos últimos anos, ainda há margem para progredir. A questão dos modelos tarifários, que permeiem os sistemas mais eficientes, mas que também tenham em conta as externalidades positivas do regadio. A nível da sustentabilidade, reforçar a sustentabilidade ambiental do regadio. Nós entendemos que seria importante que houvesse uma certificação do agricultor de regante, de modo a premiá-lo pelo facto de adotar tecnologias mais bem adaptadas e terem uma maior eficiência no uso da água. Julgamos que poderemos, em curto prazo, ter cerca de 100 mil hectares dentro desta certificação e compatibilizar o ordenamento do território e conservação da natureza com a expansão de áreas regadas. Ou seja, no fundo, que haja acordos de responsabilidade entre os agricultores e os gestores das áreas classificadas, de modo a haver uma utilização mais racional dos recursos hídricos. Estas áreas e estes eixos enquadram-se perfeitamente nos objetivos do desenvolvimento sustentável que a ONU aprovou e os países todos que fazem parte da ONU. Estamos a falar dos grandes objetivos de erradicar a pobreza, de erradicar a fome, não sei porque é que estão, da gestão sustentável da água, peço desculpa, das energias renováveis, do trabalho digno e crescimento económico, da indústria e inovação, de infraestrutura, do apoio ao nível das infraestruturas, de redução das desigualdades, da produção e consumo sustentável, da ação climática e proteger a vida terrestre. Portanto, são estes, cumpre diretamente a nossa estratégia, cumpre todos estes objetivos. Mas é importante saber o quanto custa, que também faz parte, estamos a falar de investimento. A nível da resiliência, portanto, o pilar da resiliência envolvia uma verba de 990 milhões de euros, o pilar da eficiência envolve uma verba de 670 milhões de euros e a sustentabilidade envolve uma verba de 25 milhões de euros. Portanto, são necessários num total para implementar esta nossa estratégia até 2027 de 1.700 milhões de euros. Perguntarão onde se iremos encontrar os 1.700 milhões de euros. Portanto, temos neste momento aí a nova PAC, portanto, um programa de apoio específico à agricultura, onde estas medidas, obviamente, se enquadram. Temos também o PNI, que em Portugal, pelo menos para já, tem previsto uma verba de 750 milhões de euros, e temos o Plano de Recuperação e Resiliência, até chamada bazuca financeira, que esperemos que também possa ajudar a financiar. Portanto, no fundo, é recorrermos a todos os fundos que temos disponíveis, nomeadamente o FEADER, o FEDER, o Fundo Social Europeu, os fundos ambientais, recorrendo também, obviamente, se possível, aos empréstimos do BEI, mas também contando com a iniciativa privada para implementar esta estratégia. Esta estratégia e os eixos estratégicos definidos também cumprem perfeitamente os desafios do Green Deal. Podemos ver aqui, eixo a eixo, os 4 grandes objetivos do Green Deal e ver que ao aumentarmos a capacidade de armazenamento da água, estamos a mitigar as alterações climáticas e obviamente, melhorar a qualidade da água, ao expandir a área infraestruturada de rega e investindo, também estamos indiretamente a economizar água e mitigar as alterações climáticas. Ao modernizar as infraestruturas, cumprimos todos os 4 objetivos, melhorar práticas de regas,
cumprindo os 4 objetivos, rever os modelos tarifários que cumprem o objetivo, tem como consequência, obviamente, ou economizar água. A sustentabilidade ambiental do regadio cumpre também os 4 objetivos, e as questões do ordenamento do território cumprem pelo menos estes 3 objetivos, só a questão da água é que passaria. Portanto, eu acho que a somar a isto, temos que continuar a ter sempre também em consideração que é uma questão importante, que o setor agroalimentar tem sido aquele que melhor comportamento tem tido, que tem sido mais resiliente, como podemos provar na recente crise financeira e na recente crise pandémica que infelizmente estamos a atravessar. Em conclusão, esta estratégia nacional de regadio pretende garantir a segurança hídrica na agricultura, travar o abandono agrícola das regiões interior e garantir a segurança alimentar. Não os vou chatear mais, teremos no nosso site, está disponível aqui neste endereço, o contributo para a Estratégia Nacional para o Regadio, o documento de síntese. Temos também a versão completa para quem tiver mais interesse, e pronto, e agora, se calhar passaria às questões, se houver algumas. Muito obrigado.